Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa, que é a biologia. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao conteúdo de sistema nervoso. Tudo bem? Olha só, na primeira parte da aula, nós falamos de um dos componentes, ou de alguns componentes, do sistema nervoso central, tá bom? E falamos justamente dessa imagem que nós estamos vendo, o nosso encéfalo. Lembrando que o sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. E nós falamos na primeira parte da aula justamente sobre o encéfalo, que está aí subdividido na sua maior porção, que é o cérebro, né? Tem também o cerebelo e temos a ponte e o bulbo. Então, nós verificamos justamente essas partes com as suas funções, tá bom? Então, dando continuidade a essa aula, só para a gente já fazer uma continuação aqui, né, do conteúdo, no sistema nervoso central, nós sabemos ainda que esse nosso encéfalo, né, o cérebro, melhor dizendo, ele está dividido em regiões, né, chamadas de lobos, tá? Os chamados lobos cerebrais. Então, são 4 principais, tudo bem? Temos aqui o lobo frontal, o lobo parietal, o temporal e o occipital. Vocês podem perceber que eles vão ter aí funções, né? E geralmente tem uma função aí mais explícita, né? Por exemplo, aqui no lobo occipital, a gente tem aí a função da visão, tá? No lobo temporal, a audição. No lobo frontal, a gente já vai ter aí o pensamento, as emoções. Tá? No lobo parietal, a gente vai ter aí a área de interpretação. É óbvio que você vai ter uma junção dessas áreas, né? E às vezes essas funções podem estar passando aí de uma área para outra, que nesse caso a gente vai tendo outras subdivisões, tá? Mas no mais seria isso daí, tá? Para a gente fechar a parte do sistema nervoso central, falando do encéfalo em si, tá? Que aí a gente vai para a segunda parte aí do sistema nervoso central, que é justamente a medula espinal, ou também chamada de medula espinhal, tá? Então a medula, ela é um órgão, tá? Em forma de cordão aí, com aproximadamente 45 centímetros de comprimento, tá? Ela parte do nosso encéfalo, estende-se aí pela região dorsal e protegida pelas meninges, porque a gente viu que o sistema nervoso central, todo ele é protegido pelas meninges, aquelas 3 meninges, né? Que nós vimos da mais externa para a mais interna, nós temos a dura mater, né? A aracnoide e a pia mater, é isso? Então, mesmo esqueminha aqui, ó. A dura mater, a aracnoide e a pia mater, tá? Essas são as meninges. E também pela coluna vertebral, que serve aí de proteção, né? Já que a medula vai passar por dentro aí das nossas vértebras, né? Que vai compor a nossa coluna vertebral, tá bom? Dessa medula originam-se 31 pares de nervos, né? Os nervos chamados raquidianos, ou nervos espinais, tá bom? E no caso lá do encéfalo, a gente sabe que vamos ter 12 pares de nervos, que são os nervos cranianos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre eles, tá bom? Olha só, ao contrário do encéfalo, a medula vai ter a sua substância cinzenta localizada na região central, tá? O seu cerne aqui, e a substância branca na camada externa, tá? Então, ao contrário do que ocorre aí no encéfalo. As principais funções da medula espinal é justamente o seguinte: a comunicação do encéfalo com os órgãos, né? E o chamado ato reflexo ou arco reflexo, tá? Que a gente vai dar uma olhadinha sobre isso aí também. Beleza? Então, nós temos aí na medula espinal, também chamada de RAC, tá, pessoal? Esse chamado reflexo medular, que é esse ato reflexo aí que a gente falou, tá? Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui nesse esquema, o que a gente vai encontrar? Então, às vezes você pode ir ao médico,
né, em um dos exames que ele faz, é o chamado reflexo patelar, se de repente ele está aí suspeitando de alguma doença relacionada ao sistema nervoso, né? Então, ele bate com um martelinho aí no nosso joelho, aí a gente, sem querer, né, a gente quase dá um chute aí na cara do médico, né? Por quê? Porque isso é um reflexo que acontece. Então, você tem aqui, quando ele bate com o martelinho no seu joelho, né? Nós vamos ter um receptor sensorial, tá? Esse estímulo vai através do neurônio aqui sensitivo, tá? Sensitivo ou aferente, beleza? Vai até a medula, isso acontece de forma mais rápida, né? Então, não precisa chegar até o encéfalo, né? Vai até a medula e já vem a resposta, tá? Através do neurônio motor ou eferente, tá? E vem para o músculo, tá? Justamente aqui da nossa perna, e vai fazer com que a gente tenha esse reflexo de estar levantando aí a perna, né? Fazendo aí esse movimento do chute, né? Tá? Aqui também parecido. Então, veja que foi a participação de dois tipos de neurônios, tá? Nesse outro caso aqui, ó, você vai furando aqui o dedo aqui com uma taxinha, de repente você não vê, coloca a sua mão lá, tá? Então a gente vai ter aí os receptores sensoriais, tá? Mesma coisa, temos aí o nervo, o neurônio sensitivo, né? Ou aferente, tudo bem? Olha lá, vem para a medula. Veja que nesse caso aqui já tem a participação de um terceiro tipo de neurônio, tá? Um neurônio chamado de associativo. Vai fazer a associação entre o sensitivo e o neurônio motor, tá? Neurônio motor ou eferente, né? Vem para o órgão efetuador para efetuar a ação, no caso aí da retirada da sua mão e você não se machucar. Tudo bem? Então, esse aí é o chamado ato reflexo ou arco reflexo. A medula espinhal ela é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, tá? Sem a interferência do encéfalo. Tudo bem? Arco reflexo ou ato reflexo. Ok? Beleza, vamos lá. Então, pessoal, nós temos ainda na divisão, né, do sistema nervoso aí, nós vimos o sistema nervoso central e temos agora o sistema nervoso periférico, né? Então, esse sistema nervoso periférico, ele vai ser composto pelos nervos, como nós já falamos ali, tá? Que vai comunicar aí o sistema nervoso central com os órgãos, ok? Então, em termos funcionais, a gente pode dividir aí o sistema nervoso em duas categorias, o sistema nervoso periférico. Em sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo, tá certo? O somático, né, ele possui fibras nervosas que vão estar enviando os impulsos nervosos do sistema nervoso central à musculatura estriada esquelética, tá? Os movimentos são executados de forma voluntária, de forma consciente, por isso a gente chama ele de sistema nervoso periférico somático, tá certo? Ele vai apresentar aí tanto nervos cranianos como nervos raquidianos, certo? Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele possui fibras nervosas e gânglios que enviam impulsos nervosos de forma autônoma à musculatura lisa dos órgãos ou ao miocárdio. Os movimentos ou a atividade dos órgãos aí ocorrem de forma involuntária, de forma inconsciente. Por isso, sistema nervoso periférico autônomo. Tudo bem? E ele vai ser composto aí também, a gente vai dividir ele em sistema nervoso periférico autônomo simpático e sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, tá? Aí, ó, o sistema nervoso periférico autônomo simpático, né? Ele apresenta aí nervos raquidianos, né? Que saem aí da medula espinal. Já o sistema nervoso periférico parasimpático, ele apresenta tanto nervos raquidianos como nervos cranianos. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho mais sobre eles? Vamos lá. Na divisão aí, né, desse sistema nervoso periférico, ainda falando sobre ele, a gente vai ter aí, claro, a sua estrela maior, os nervos, né? Então, o nervo, ele é um órgão capaz de transmitir os impulsos nervosos, tá? No interior desses nervos, né, a gente vai ter feixes de fibras nervosas, que são compostas aí por dendritos e axônios, tudo bem? E elas são envolvidas por 3 camadas de tecidos conjuntivos, tá? Então, a gente vai ter aí
mais internamente, tá? Envolvendo aqui, ó, os dendritos e axônios aqui, o chamado endoneuro, tá? Mais internamente, certo? Envolve diretamente aí a fibra nervosa. Depois a gente tem o perineuro, tá? O perineuro, envolvendo aí cada feixe de fibra, certo? E o epineuro, que vai envolver o conjunto de feixes nervosos, tudo bem? Então, essa é a estrutura dos nervos. Beleza, pessoas? Vamos lá, então. Bom, então, a gente vai encontrar aí, né, presos ao encéfalo, 12 pares de nervos cranianos. E esses nervos, eles podem ser motores, né? Transmitem impulsos do encéfalo à musculatura estriada esquelética, ou eles podem ser sensitivos, né? Que transmitem impulsos dos órgãos sensoriais ao encéfalo. Ou então, eles podem ser mistos, que executam aí os dois papéis. Então, consequentemente, a gente vai encontrar aí, né, esses 12 pares de nervos, tá? Cranianos. Cada um deles, né, vai receber um nome, consequentemente, e vai ter funções, né? Então, só a título de exemplo, ó, aqui, ó, o nervo, né, olfativo, tá? Então, ele é sensitivo, né, na sua função, e vai levar as informações olfativas ao encéfalo, tá bom? Então, pegando um outro exemplo aqui, ó, no caso aqui, o nervo facial, tá? Ele já é de natureza mista, olha aí, tá? Nervo facial, natureza mista. Então, vai estar relacionado aos movimentos faciais, a salivação, a lacrimação, tudo bem? Então, cada um desses nervos, né, pares de nervos, vai estar recebendo um nome, consequentemente, e está desempenhando, o mais importante aí, a sua função, tá? Ou as suas funções. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, o sistema nervoso periférico autônomo, né, está relacionado às funções vegetativas, não voluntárias, né, inconscientes, tá? Por exemplo, o ritmo cardíaco, o peristaltismo, a regulação térmica, né? São aí funções que não dependem da nossa vontade, tá certo? Então, vai estar comandando aí pelo sistema nervoso periférico autônomo, tudo bem? E a gente sabe que essas funções elas são mantidas pelos gânglios nervosos e nervos, né? Do sistema nervoso autônomo, que é como a gente viu, ele vai se dividir aí em sistema nervoso periférico autônomo, parasimpático e simpático, tá? No parasimpático, relembrando aí, vai ter nervos que partem da medula espinal e do encéfalo, né? Então tem nervos tanto espinais quanto cranianos, e no simpático vai ter nervos que partem da medula espinal. Então eles só vão ter os nervos raquidianos, tudo bem? A gente pode perceber aqui, ó, tá? A medula, olha só, vermelhinho aqui, os nervos, no caso do sistema nervoso periférico autônomo simpático, tá? Já o parasimpático vai ter nervos tanto que são cranianos, né, quanto nervos que vão ser raquidianos ou espinais, tá bom? Esses dois sistemas, né, o simpático e o parasimpático, eles vão ter ações antagônicas, tá? Então, para a gente dar uma olhadinha aqui, a título de exemplo, ó, você tem aqui, ó, enquanto o parasimpático ele contrai a pupila, né? O simpático ele dilata a pupila, tá? Enquanto o parasimpático ele estimula a salivação, o simpático vai inibir a salivação, tá? Enquanto o parasimpático inibe o coração, o simpático ele vai estimular o coração, tudo bem? Na maioria das vezes, o sistema nervoso simpático ele tem a ação aí de estimulação, né? De deixar o corpo, no caso aí, mais no sentido de alerta, tá? Mais ativo. E o parasimpático tem a função de fazer o contrário, né? De fazer, no caso, que o corpo aí já vá relaxando, certo? Na grande maioria das vezes. Então, isso acaba nos ajudando aí a estar identificando ações do sistema nervoso simpático e do parasimpático, tá bom? Tá, vamos lá, seguindo aqui.
só para a gente dar mais uma verificada, né? Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático, olha só, no simpático, ele tem como neurotransmissor, que vai ser liberado, a noradrenalina, tá? Então, são fibras adrenérgicas, ou seja, por isso que eu falei, tendem a deixar o indivíduo aí mais alerta, tá? O neurotransmissor liberado do parasimpático vai ser a acetilcolina, tá? Então, são as chamadas fibras colinérgicas, tá bom? Temos aí, nessa tabelinha, essa comparação, por exemplo, na origem das fibras nervosas, né? No simpático vai ser a medula espinal e no parasimpático, tanto na medula quanto do encéfalo, como a gente viu, vai ter origem desses nervos, né? Ainda tem mais uma comparação com relação aí ao neurônio, né? Pré-ganglionar no simpático ele é curto e no parasimpático esse neurônio pré-ganglionar ele é longo, né? No caso do sistema nervoso simpático, com relação ao neurônio pós-ganglionar, ele já é longo, e no caso do parasimpático, esse neurônio pós-ganglionar, ele é curto. Então, vejam que eles são sempre antagônicos, né? Ou seja, tem ações aí contrárias sempre, tá? Beleza, pessoal? Então, os neurônios aí, eles pré-ganglionares, né, possuem os corpos celulares localizados no sistema nervoso central. E os axônios nos nervos conduzem aí estímulos do sistema nervoso central aos gânglios, tá certo? Os neurônios pós-ganglionários, eles possuem os corpos celulares nos gânglios e seus axônios é que conduzem os estímulos aos órgãos. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Mais uma tabelinha, só para a gente ver algumas dessas ações, né? Uma repetição aqui, tá? Com relação à ativação do simpático e do parasimpático, olha só, a gente já viu, né? Com relação ao coração, o simpático, o que faz? O aumento da frequência cardíaca. O parasimpático, diminuição da frequência cardíaca, tá? O intestino aí tem a mobilidade diminuída, né? No simpático. E no caso do parasimpático, a mobilidade aumentada, tá? E por aí vai, tá? Com relação a algumas funções, vejam que são sempre antagônicas. Tudo bem? Vamos lá? Uma questãozinha aqui, galerinha. Olha só, você imagina aí quando a pessoa, né, ela se assusta, ela toma um susto, né? O ritmo cardíaco dela acelera-se, a pressão sanguínea eleva-se, né? A concentração aí de açúcar no sangue aumenta, tá? Entre outras coisas. Olha só o que aconteceu. Então, essas reações são desencadeadas diretamente pelo quê, galera? Né? Qual é a estrutura aí? Dá uma olhadinha o que aconteceu, né? Então, a pessoa aí, quando se assusta, o ritmo cardíaco acelerou, pressão sanguínea elevou, tá? Concentração de açúcar no sangue aumenta. Olha só, a gente acabou de falar, a gente acabou de ver, né? Então, qual a estrutura aí? Qual o sistema nervoso que é responsável por todas essas características aí? O sistema nervoso periférico autônomo simpático. Veja, eu falei para vocês que o simpático geralmente vai deixar o indivíduo mais alerta, né? Então vai estar ativando a maioria das funções, tá certo? Então, tomou um susto, tá? O cara já vai ficar alerta. O ritmo cardíaco acelerou, a pressão sanguínea também elevou-se, né? A concentração de açúcar no sangue aumenta, porque a maior quantidade de glicose, mais energia. Se de repente o indivíduo precisar fugir, né? Precisar correr, tá certo? Então, sistema nervoso periférico autônomo simpático, beleza? Olha lá mais uma. O sistema nervoso é responsável pela maior parte da interação do organismo com o ambiente, como interpretações e reações a estímulos. Comumente, esse sistema é classificado em dois tipos, central e periférico. A respeito dessa classificação, assinale a alternativa que contém uma estrutura do sistema nervoso central e uma estrutura do sistema nervoso periférico, respectivamente. Então, a gente vai estar lembrando aí, justamente, né, os componentes de cada um desses sistemas, né? Então, a gente vai ter aí, no caso, respectivamente, primeiro, helicóide do sistema nervoso central. O encéfalo é, sim, um componente do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, os gânglios nervosos, né? Tranquilo?
Lembrando, sistema nervoso central, além do encéfalo, a medula espinal. O sistema nervoso periférico, além dos gânglios nervosos, os nervos, tá? Espinais e cranianos. Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Ok. Aqui a gente fecha essa partezinha aí do sistema nervoso. Tudo bem, então? Legal? Esperamos vocês na próxima aula. Legal? Tchau, tchau, tchau. E até mais. Valeu!